Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, primeiro jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Abertura 128, pontualmente 6 horas. Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 16 de outubro de 2024. Excelente quarta para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Acima de tudo, respire. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paes. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM, do Primeiro Jornal. Hoje é dia 16 de outubro e tem bastante data comemorativa aqui, bastante coisa para a gente falar. Hoje é o dia da ciência e tecnologia, para homenagear as grandes descobertas dos homens e também para incentivar as novas descobertas científicas. Hoje é dia do anestesiologista. Nessa data, foi documentada a primeira intervenção cirúrgica realizada sob anestesia geral no ano de 1846. Imagina, 1846, como é que era a anestesia? Como é que deve ter sido essa anestesia? Eu só imagino. Hoje é o Dia Estadual do Neuropsicopedagogo, uma data dedicada a homenagear os profissionais que desempenham um papel crucial no estudo e cuidado da aprendizagem. Hoje é o Dia Mundial da Alimentação e a data tem como principal objetivo levar governos e sociedades a refletirem a respeito da situação da alimentação no mundo, das populações em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional. Hoje é Dia do Chefe. Bom dia, chefe. Também conhecido como National Boss Day ou Bosses Day. Essa data surgiu originalmente nos Estados Unidos, Canadá e Lituânia, locais onde o Dia do Chefe costuma ser ainda mais cultuado, né? O principal objetivo dessa data é homenagear e agradecer a dedicação, paciência e responsabilidade dos chefes com os seus funcionários. Além disso, o Dia do Chefe também visa fortalecer os relacionamentos entre patrão e empregados. Hoje celebra-se um dos alimentos mais antigos e apreciados do mundo. Hoje é o Dia Mundial do Pão. Oh, que legal. Eu achei bem interessante isso também. O Dia Mundial da Coluna Vertebral, para chamar a atenção e promover a conscientização da sociedade sobre os problemas na coluna. Hoje temos as cidades aniversariantes de Açu, no Rio Grande do Norte, Bananeiras, na Paraíba, Bela Vista do Paraíso, no Paraná, Capela, em Alagoas, Carlinda, no Mato Grosso, Carmópolis, no Sergipe, Catuípe, no Rio Grande do Sul, Marataízes, no Espírito Santo, Primeira Cruz, no Maranhão e Centro-Sé, na Bahia. E hoje também é aniversário da mãe da Juliana. Olha que legal. Vanessa faz aniversário hoje também, então parabéns para a mamãe da Juliana, Vanessa. Parabéns, saúde, feliz ano novo de vida. Para Vanessa. Para Vanessa, exatamente. 6:02 agora. Então vamos às manchetes do dia. Projeto UBI de Inovação Cultural oferece oportunidade em Botucatu. O Rio de Janeiro detecta casos da nova variante Czech da Covid. Tebet diz que chegou a hora de levar a sério a revisão de gastos públicos no país. Trem pega fogo em São Paulo. Polícia Federal prevê concluir no início de novembro inquérito sobre Bolsonaro e tentativa de golpe. A primeira entrevista de hoje será com a vereadora Érica, da Liga do Bem. Também vamos falar da importância do Outubro Rosa, prevenção ao câncer de mama com o Dr. Marcos Guazelli e a doutora Cristina Hensley. E, como não pode ser diferente, chegamos ao meio da semana, é importante a gente saber como é que fica o tempo. Vocês ouviram um escândalo ontem à noite de trovão e relâmpago e não caiu nenhuma gota? Caiu sim, caiu sim. Em alguns pontos, não. Algumas nuvens isoladas aqui na região norte, caiu um pouco de água sim. Eu fiquei esperando lá, ansiosa, e não vi nada lá em casa. Eu tive que forçosamente sair de casa rapidamente por volta de umas 20 horas, mais ou menos. Tinha acabado de chover e estava molhadinho, assim. Não mas choveu um pouquinho, sim. Então vamos saber como fica o tempo hoje com Juliana Marques. Bom dia, Ju. Bom dia, Ellen. Hoje em Botucatu haverá sol e aumento de nuvens de manhã e há previsão de pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. A temperatura mínima é de 17 graus e a máxima é de 31 graus. Realmente as temperaturas não vão ter alívio, né? Vai ser um pouco mais quente. E tem alguns fenômenos climáticos atuando sobre o país. A oscilação de Meden-Julian, ou MJO, é um fenômeno climático que influencia as chuvas no Brasil, aumentando a formação de nuvens quando passa sobre regiões tropicais.
E nas próximas semanas, a MGO vai se deslocar do Sudeste Asiático para o Pacífico, trazendo mais umidade para o Centro-Oeste e Norte, ajudando a aliviar a seca em estados como Mato Grosso e Goiás. Outro fenômeno, o Global Atmospheric Angular Momentum, ou GLAAM, que mede a rotação da atmosfera, está em fase positiva, o que gera ventos mais fortes em grandes altitudes. No hemisfério sul, a vórtice polar antártico vai continuar o ar frio sobre a Antártica, diminuindo as chances de ondas de frio no Brasil. Esses dois fenômenos também afetam a Laninha, podendo atrasar ou enfraquecer a sua ocorrência. A previsão é de que a Laninha se ela se formar, será fraca e curta. No entanto, é provável que o Brasil passe por um período de neutralidade climática. Com a combinação desses fatores, em resumo, as chuvas devem se intensificar nas regiões centro-oeste, sudeste e norte, principalmente nas áreas afetadas pela seca. Muita coisa acontecendo aí na meteorologia. Não tenha dúvida. Eu via hoje pela manhã também, pela madrugada, né? Que alguns estados do Nordeste, tipo Sergipe e tal, com chuva também. Legal. Estamos precisando de chuva tranquila, constante, né, para amenizar todo o sofrimento, falta d'água, queimadas, uma série de problemas, muitos deles causados pelo próprio homem, né? Ou a maioria deles, né? Eu acho que a maioria, se não todos. Se for pensar em aquecimento global e tudo mais, né? Mas a chuva é muito bem-vinda e que ela venha constantemente agora nesse período. E ontem nós falamos até com o Zilton lá da região norte do Brasil, né? Que está morando lá entre Belém do Pará e o Amazonas, enfim, a chuva é muito bem-vinda mesmo. Juliana, quer falar mais alguma coisa sobre alguma data importante hoje? Você saiu correndo bem na hora que a gente falou aqui, e daí... Tem festa hoje em casa? Tem festa, claro, até porque hoje é aniversário da pessoa mais incrível do mundo, a minha mãe, que me deu a vida. Ela é perfeita, linda, inteligente, carinhosa. É a melhor mãe que eu poderia ter na minha vida. Puxa saco. Puxa. Que legal, que legal. O nome legal. dela é Vanessa. Nós comentamos aqui, até demos já os parabéns para Vanessa e felicidades mesmo. Feliz aniversário, mãe. Te amo. Feliz aniversário de novo. E parabéns pela filha também. Ai, obrigada aí. 6:07, agora vamos àquela notícia curiosa, aquela notícia inusitada. A SpaceX consegue recuperar propulsor de foguete de forma inédita. A SpaceX divulgou um novo vídeo que mostra pelo ângulo da base o momento em que o foguete Super Heavy é abraçado pela plataforma de lançamento ainda no ar. A manobra realizada no último domingo, dia 13, nunca tinha sido feita antes e foi descrita por Elon Musk, dono da SpaceX, como um grande passo de uma vida multiplanetária. Isso porque a empresa aeroespacial visa, num futuro, a colonização de Marte, onde o homem nunca chegou. O retorno do foguete Super Heavy à base de lançamento significa que ele poderia ser reutilizado e também ter um tempo entre viagens mais curto do que se o equipamento de 70 metros de altura tivesse que ser transportado do mar, por exemplo, até a sede da SpaceX para manutenção pós-voo. Isso pode resultar em uma redução no custo das viagens espaciais, impulsionando o turismo espacial e também missões governamentais. A missão do último domingo foi o 5º teste da Starship e é a segunda com voo completo. O Super Heavy, foguete mais potente do mundo, decolou por volta das 9h30, horário de Brasília, no Texas, impulsionando a nave Starship, também considerada a mais poderosa do planeta. O foguete retornou para a plataforma menos de 10 minutos depois e ainda no ar foi agarrado pelos braços da plataforma, um sistema apelidado de Mechazilla, um trocadilho com o nome do monstro da ficção Godzilla, segundo Musk. No teste mais bem sucedido da missão Starship, em junho passado, o Super Heavy tinha pousado nas águas do Golfo do México como era planejado para aquela viagem. Musk explicou no X, a rede social da qual também é dono, que o retorno para a base era um grande desafio por causa da velocidade e do peso dos foguetes, e que o sistema de braços mecânicos ajuda justamente nesses pontos. Já a nave chamada de Starship, e que não tinha tripulantes, fez um voo de 1 hora, atingindo mais de 200 quilômetros de altitude e retornou à atmosfera terrestre pousando no Oceano Índico. Ela explodiu logo depois, o que, segundo o SpaceX, era previsto. Eu acho que o Elon Musk, né, que ele está querendo mandar as naves para Marte e tudo mais, né? Eu acho que ele deveria primeiro fazer um laboratório, ir até lá,
com a nave, ele sozinho. Ele fica um tempo. Fica um tempo para ver, gente. Eu acho. Olha, pode vir que é seguro. É. Agora, se ele não comunicar nada, fique tranquilo, né? Ele está lá ainda em laboratório. Isso. 6h10. Quem tá acompanhando a live pôde ver que o vídeo no nosso telão também foi realmente impressionante. Não, impressionante o foguete pouso, né? O sendo pouso agarrado voltou. ali. Que coisa impressionante, realmente. Parece que o vídeo tá no reverso, mas não é, tá, gente? E a nave voltou comemoração mesmo. de toda a equipe aí quando deu tudo certo, né? Porque normalmente costuma, né? Dá ruim. Dá ruim. Mas agora foi perfeito mesmo. 6h10. E vamos àquela notícia que está viralizando, está todo mundo comentando nas redes sociais com a Juliana Marques. Bom, o que todo mundo tá falando é sobre o retorno da Victoria's Secret. E as modelos brasileiras, como sempre, né, marcaram presença no retorno do icônico desfile Victoria's Secret Fashion Show, que foi transmitido ao vivo nesta terça-feira, dia 15. Adriana Lima, Alessandra Ambrosio e Isabelle Fontana, clássicos nomes da marca, se juntaram à estreante Valentina Sampaio para brilhantar a passarela do evento. O evento ocorreu em Nova York, nos Estados Unidos, mas foi transmitido globalmente através do canal do YouTube e as redes sociais, TikTok e Instagram da marca. O retorno da Victoria's Secret Fashion ocorre após quase 6 anos de ato. Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Isabelle Fontana e Valentina Sampaio desfilaram ao lado de grandes nomes internacionais da moda, como Gigi Hadid, Tyra Banks e Kate Moss. E as brasileiras foram parar nos assuntos mais comentados do X, né? Que voltou há alguns dias. E realmente, todo mundo falando aí das brasileiras, exaltando aí a beleza do Brasil. Muito legal. Legal mesmo. É coisa positiva, a gente tem que exaltar mesmo, né? Inclusive, na época que esse desfile parou, teve muito a ver também com algumas polêmicas de falta de representatividade, mas na volta do desfile tivemos modelos plus size, a primeira modelo trans também. Então, realmente, eles escutaram as críticas e voltaram aí com mais diversidade. Eu acho legal. Evoluiu também, né? 6h12 agora. Esporte. Márcio, você quer falar alguma coisa? Não, vou ficar mudo aqui, quietinho, porque realmente não tenho o que falar. Consultas depois das 8, inclusive. Eu quero saber o valor dessa consulta aí, porque olha... Pra quem não sabe, ontem a gente falava sobre o jogo que o Brasil iria jogar e o Márcio falou que o Brasil iria fazer 4-0 sobre o Peru. E a gente ainda ficou aqui alarmado porque foi uma previsão arriscada. 4-0 pro Brasil, imagina. E não é que ele acertou? Pois é, o Brasil goleou o Peru por 4-0 no Mané Garrincha em jogo válido pela 10ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. O resultado coloca o Brasil na 4ª posição da tabela com 16 pontos. Agora, a equipe de Dorival Júnior segue atrás apenas da Argentina, Colômbia e Uruguai, que possuem mesmo número de pontos, mas fica na frente da seleção por conta do saldo de gols. No primeiro tempo, a seleção brasileira teve maior domínio, mas não conseguiu atacar com tanta contundência o gol defendido por Gallese. E aos 11 minutos, Edson Flores balançou as redes para o time peruano, mas o Bandeira e o VAR flagraram a posição irregular da jogada. Com 37 minutos de jogo, depois de assistência do árbitro de vídeo, foi identificado um toque de mão de Zambrano e o pênalti assinalado. Rafinha foi para a cobrança e converteu para abrir o placar. E foi nessa hora que eu parei de assistir o jogo, tava 1-0, gol de pênalti. Eu falei, eu não sei se vai chegar no 4-0. Eu acredito que vai ter mais gols do Brasil, mas será 4-0? E foi. O segundo tempo foi uma grande festa para o time brasileiro. Acho que é melhor eu não assistir o jogo, né? Talvez eu tenha algum pé frio, não sei. Não, acho que ia acontecer de qualquer jeito. Aos 8 minutos, Savinho foi derrubado na área e o árbitro apontou a penalidade máxima. Rafinha foi novamente para a batida e não perdoou, 2-0 para a seleção brasileira. O grande gol do jogo foi marcado por Andrés Pereira aos 25 minutos do segundo tempo. Luiz Henrique fez grande jogada pela direita, alçou a bola na área e o meio-campista emendou um lindo voleio para anotar o terceiro da partida. E pouco depois, aos 28, para sacramentar a goleada, Luiz Henrique partiu em bela jogada individual pelo meio, arriscou de fora da área e acertou o cantinho do goleiro para fechar o placar em 4-0, como o Márcio havia falado. Só fazendo um comentário, eu não vi o jogo, né? Mas hoje, já pelas primeiras horas da manhã, vendo os melhores momentos e tudo mais, o grande destaque do Brasil foi o Gerson no meio-campo, que entrou no lugar de quem? De Lucas Paquetá, né?
Armou a jogada, ele é o Coringa, ele é chamado de Coringa aliás, Coringa tá dando péssima bilheteria, né? Vamos mudar de assunto, não. Mas ele é chamado de Coringa no Flamengo, né? E realmente foi o grande jogador dessa goleada do Brasil, mudou a característica, mais ofensiva e tudo mais. É claro que o Peru é o lanterna, mas é aquela história, para realmente ganhar moral, motivação, né, do grupo no momento difícil da seleção brasileira, foi muito legal. E jogou bem, o que é importante e que isso aconteça nos próximos jogos. Agora, será que o Dorival Júnior, se o Lucas Paquetá voltar de suspensão, ele vai colocar o Lucas Paquetá, vai manter o Gerson? Porque tem treinador que é teimoso, né? Enfim, aguardemos, mas foi legal. E não teve só goleada do Brasil não, tá? Eu sei. Pela 10ª rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo, também pelo mesmo placar do Brasil sobre o Peru, 4-0, a Colômbia venceu o Chile. E a Argentina fez 6-0 sobre a Bolívia. Com 3 gols do Messi. Que incrível, hein? 3 gols do Messi, jogou. Ele fez 3 gols, deu 2 assistências. O Messi, com quase 40 anos, jogando muito, correndo muito. Ele que é canhoto, fez até um gol de pé direito, né? Que legal ver o Messi em grande estilo ainda com essa idade. E fazia tempo que ele não jogava, ficou contundido, enfim. E marcando pela sua seleção, Marcando pela sua seleção em casa. Nossa, foi muito legal. E além disso, o Paraguai levou a melhor contra a Venezuela pelo placar de 2-1. Uruguai e Equador ficaram no 0-0 e o Uruguai está à frente do Brasil na 3ª colocação, foi bom, né? Deu uma boa melhorada, subiu na tabela e aquela história, né? Já se distanciou do 6º colocado, do 7º colocado, a gente tem esperança de ir para a Copa, né? E saindo aí das seleções, indo aqui para o Brasileirão, hoje São Paulo e Vasco da Gama duelam pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. E o jogo vai acontecer às 21h45 no estádio Brinco de Ouro da Princesa, adoro esse nome, em Campinas. E o jogo acontece no interior porque o Morumbi recebe o show de Bruno Mars nesse começo de outubro e está em fase de troca de gramado. A partida será transmitida pela TV aberta. Olha só, um show do Bruno Mars na quarta-feira, hein? É isso. Numa quarta-feira? Pois é. Acho que ele é brasileiro, né? As equipes vivem momentos distintos na tabela de classificação. O tricolor aparece na 5ª colocação com 47 pontos, 2 de vantagem para o Bahia, primeiro time fora do G6. Já o Cruz Maltino é o 10º colocado, com 37, 9 de distância para o Internacional, primeiro time na zona classificatória para a Libertadores. O São Paulo vai ter alguns desfalques. Bobadilla, titular absoluto de Zubeldia, está com a seleção paraguaia. Ferrarese e Jamal Lewis também estão respectivamente com suas seleções e desfalcam o tricolor paulista. E hoje também na Arena Castelão, o Fortaleza recebe o Atlético Mineiro às 21h45. O Fortaleza é o 3º colocado do Brasileirão com 55 pontos, a 5 de distância do líder Botafogo. Na 29ª rodada, o Fortaleza perdeu para o Grêmio por 3-1 na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Já o Atlético ocupa a 9ª posição na tabela com 40 pontos, a 6 de distância do Internacional, primeiro clube no G6. Na última quarta-feira, o Atlético entrou em campo para a partida atrasada da 6ª rodada e venceu o Grêmio por 2-1 na Arena MRV, em Belo Horizonte. E também, pela Série B, em busca de se consolidar na liderança, o Santos visita a Chapecoense nesta quarta-feira às 20 horas na Arena Condá, em jogo válido pela 32ª rodada. O Santos chega para o confronto com status de atual líder da 2ª Divisão Nacional. É aquela história, estamos chegando, né, na reta final dos campeonatos e aí a expectativa é muito grande. Quem cai, quem sobe, quem permanece, enfim. A expectativa é grande mesmo e vamos aguardar. Agora tem que torcer, né? Porque você imagina um time, por exemplo, o Corinthians continua na zona de rebaixamento. Imagina um time do investimento, da torcida, da história que tem o Corinthians cair mais uma vez para a 2ª divisão, né? Então, eu imagino a emoção que vai ter, muitas polêmicas, VAR sendo utilizado, e vamos ter muitas emoções ainda nos campeonatos, né? Tanto na Série B quanto na Série A. 6h19. E comissão propõe fechar estádio do Atlético de Madrid por 15 dias por confusão contra o Real Madrid. Após ser punido com 3 jogos sem torcedores no setor sul inferior do estádio Metropolitano,
o Atlético de Madrid pode receber punição ainda maior pelos incidentes no clássico contra o Real Madrid no dia 29 de setembro. A Comissão Estatal contra a Violência da Espanha propôs fechar o estádio por 15 dias. Além disso, a proposta inclui multa de 65 mil euros, 400 mil reais, ao clube pelo comportamento de seus torcedores que provocaram a paralisação da partida por atirarem objetos, entre eles isqueiros, no gramado, na direção do goleiro Thibaut Courtois. É o Courtois, é o belga. O Atlético de Madrid já identificou e expulsou 4 sócios envolvidos na confusão. O clube anunciou também que, a partir de agora, vai proibir máscaras ou qualquer peça que impeçam a identificação de pessoas nas arquibancadas do estádio. É isso aí, eu acho que tem que ter punição brava mesmo. Eles foram de máscara para continuar... Justamente para não ser identificados. Isso, né? e continuar incitando o racismo contra o Vini Júnior, principalmente. Né? 6h20, nós vamos ao intervalo. Você está acompanhando o Primeiro Jornal na Prever FM. Daqui a pouco nós voltamos. A sua cidade no Primeiro Jornal. 6h22, 23º mutirão de castração gratuita para cães ocorre nesta semana. A Prefeitura de Botucatu, através do setor de castrações gratuitas, realizará nos dias 18, 19 e 20 de outubro o 23º multirão de castração gratuita para cães. Poderão ser castrados os cães com no mínimo 5 meses e no máximo 7 anos. Os interessados em castrar seus cães devem solicitar o cadastro via WhatsApp 14 98 177 1581 ou pelo telefone 3811 4932. Caso já tenha feito o cadastro, esse número e não recebeu confirmação, deverá fazer novo cadastro. Nos dias 18 e 19 de outubro, sexta e sábado, a castração será realizada no Complexo Esportivo Heróis do Araguaia, na rua Lourenço Castanho, sem número, Jardim e Holanda. Já no dia 20 de outubro, domingo, as castrações ocorrerão na UFS, Unidade de Saúde da Família, localizado na Avenida Professor Antônio Sidney Ribeiro de Faria, sem número, no Jardim Maria Luísa, ao lado da Escola Jesumina. As castrações ocorrerão em data e horário previamente agendados. O médico veterinário, cirurgião veterinário Dr. Emerson Siqueira explicou ao Primeiro Jornal a importância de castração de animais. Oi, gente, tudo bem? Bom, em relação à castração, é muito importante que a gente pense primeiro na questão social. A questão social de 1. Reduzir a dor e sofrimento dos animais. 2. Reduzindo a quantidade de animais na rua, além de reduzir a dor deles, a gente também reduz os riscos de transmissão de doenças entre seres humanos e animais e vice-versa, tal como nós reduzimos custos em relação à saúde pública e até mesmo a questão de transporte, pensando que cães e gatos na rua eles podem fazer com que hajam acidentes de carro, acidentes de moto, enfim, acidentes de trânsito em geral. E além disso, a gente acaba tendo um resguardo maior de vidas humanas e vidas animais. Se sabe, né, que hoje o principal motivo de se castrar é o controle populacional, mas que isso pode, de forma profilática, tirar, né, a chance do paciente ter uma infecção uterina, que é a piometra. E, embora não sejam todas as fêmeas que fossem desenvolver a piometra, é uma forma profilática e é uma forma que torna menos custosa a vida, muitas vezes, do paciente, a vida do tutor, porque você acaba aniquilando a chance de uma infecção uterina nesse paciente. O que não significa que não pode ter outros problemas, tanto em relação a tudo da vida do paciente. Então, esse paciente castrado ainda assim tem que ter um contato íntimo com o médico veterinário, tem que manter o protocolo vacinal em dia, das vacinas contra sinomose, parvovirose, para influenza, raiva e afins, tá bom? Então é super importante que a gente lembre que, embora seja castrado, embora a gente tire o risco da infecção uterina, da piometra, nós ainda assim temos que continuar nos preocupando com o cuidado de saúde geral do cão. Vacinação e cuidados gerais, igual a gente. E cabe ressaltar também que uma grande parte das raças, principalmente as raças pequenas, Pinscher, Poodle, Tekel, Dash, Salsichinha, né? Eles podem se beneficiar da castração precoce em relação ao acometimento por tumores de mama.
Então acaba sendo bastante interessante em cães de raças como essas a castração precoce. Por último, ainda não menos importante, os cães e gatos, quando a gente tira eles da rua e os castra, a chance da gente ter lesão por brigas acaba sendo muito menor. A gente tem uma questão hormonal muito menor, a chance da gente ter brigas de gato, brigas de cães, acaba sendo muito menor e, inclusive, uma grande parte dos gatos, após a castração, se torna mais caseiro. Então, a chance daquele gato continuar saindo reduz bastante. Então, existe uma repercussão na melhora de qualidade de vida para o tutor e do gato, principalmente. Legal, né? A importância da castração, a avaliação feita por um profissional, cirurgião veterinário, Dr. Emerson Siqueira, ao qual a gente agradece mais uma vez. 6h27, projeto Hub de Inovação Cultural oferece oportunidade em Botucatu. Nos dias 17, 18, 21 e 26 de outubro, na sede do Razões para Sonhar, acontece o projeto Hub de Inovação Cultural, uma oportunidade para artistas que desejam expandir suas carreiras e desenvolver seus projetos culturais. Esta iniciativa visa promover a cultura, a criatividade e a inovação na cidade, suprindo a necessidade de espaços acessíveis para os diversos coletivos e artistas que têm surgido nos últimos anos. O programa será realizado em um formato imersivo, com 4 dias de atividades, incluindo 3 presenciais e 1 online. Durante o evento, os participantes aprenderão sobre a elaboração de projetos culturais. Além disso, o público poderá explorar os bastidores da Razões para Sonhar, uma produtora responsável por realizar diversos eventos de imersão criativa em Botucatu, incluindo encontros de influenciadores e festivais como o do Afrofuturismo de Botucatu. As inscrições podem ser realizadas pelo site da Prefeitura, botucatu.sp.gov.br. Há somente 20 vagas disponíveis. Esta é uma ação realizada com recursos da Lei 195/2022, Paulo Gustavo Botucatu, através da Secretaria de Cultura de Botucatu. Prever FM 6h29, a Câmara aprova projetos relacionados à saúde. Na última segunda-feira, dia 14, os 11 vereadores botucatuenses se reuniram em sessões ordinária e extraordinária e aprovaram por unanimidade dos votos 4 das 5 matérias que estavam em pauta para a noite. O PL 103/2024, que determina a proteção do entorno de ferrovias de Botucatu, recebeu pedido de adiamento por parte de seu autor, vereador Sargento Laudo, do PSD, e deve voltar à discussão daqui a 5 semanas. O PL 107/2024, de iniciativa do vereador Silvio, instituiu no município o Dia da Conscientização sobre a Doença de Alzheimer, denominado Eu Não Te Esqueço, a ser promovido anualmente em 21 de setembro. Conforme explicado em tribuna pelo vereador autor, o dia integrará o calendário oficial do município e tem por objetivo conscientizar a população com o objetivo de alertar a sociedade sobre a importância da detecção precoce da doença. Finalizando a plenária ordinária, o PDL 13/2024, de iniciativa da mesa diretora, concedeu o diploma Reconhecimento Comunitário aos doadores de sangue e órgãos, a 6 doadores, uma receptora e uma instituição colaboradora. Uma cerimônia para entrega das honrarias está agendada para o dia 25 de novembro, às 18 horas, no plenário da Câmara. Já em sessão extraordinária foram aprovados 2 projetos de alterações orçamentárias, modificando o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. O projeto da Lei Complementar 22/2024 e o PL 65 de 2024, de autoria da Prefeitura, abrirão um crédito especial suplementar até o limite de pouco mais de R$2 milhões para o atendimento de demandas da Secretaria de Educação. Conforme expõe os documentos, o valor vem de fichas suplementares anuladas da própria Secretaria e também de superávit financeiro, quando as receitas são maiores que as despesas, gerando um resultado positivo, e será utilizado para demandas específicas do setor educacional botucatuense, envolvendo principalmente a Coordenadoria de Educação Básica e de Alimentação Escolar. Prever FM 6h31 e o Sebrae abre inscrições para consultores de áreas públicas. O programa Soma Sebrae está com inscrições abertas para profissionais PJ que queiram atuar como consultores e instrutores em diversos setores do poder público. As inscrições devem ser feitas pela internet. Há vagas para as regiões de Sorocaba, Jundiaí, Bauru, São José do Rio Preto e Itapetininga. De acordo com o Sebrae, o Soma Sebrae é uma iniciativa voltada para selecionar profissionais que possam ministrar cursos
ou prestar consultorias em projetos estratégicos voltados ao desenvolvimento local e à melhoria de processos institucionais. O profissional especializado poderá atuar em áreas como gestão pública, serviço de inspeção municipal, turismo, sustentabilidade, economia criativa, entre outras. O profissional credenciado poderá ter uma remuneração de até R$ 300 por hora trabalhada. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail credenciamento@sebraesp.com.br. Prever FM 6h32, a região de Bauru acumulou 14,6 mil novos empregos formais entre janeiro e agosto de 2024. A região de Bauru registrou a criação de 14.697 empregos formais no acumulado de 2024 até agosto, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados pela Fundação SEAD. O acumulado é calculado pela diferença entre admissões e desligamentos nos cinco principais setores. Somente em agosto, o último mês, com dados fornecidos pelo CAGED, foram gerados 2.003 novos postos de trabalho na região. Em Botucatu foram criados 3.868 empregos formais de janeiro a agosto de 2024. Fevereiro destacou-se como o mês com maior saldo de contratações, somando 635 novas vagas. A título de comparação, Botucatu, com 145.155 habitantes, registrou apenas 183 vagas a menos que Bauru no mesmo período, que tem uma população de 379.146 pessoas. O setor de serviços lidera a geração de empregos em Botucatu, com 2.123 novas posições, representando 54,8% do total. Logo atrás, a indústria criou 1.552 postos de trabalho, correspondendo a cerca de 40% das vagas. Em todo o estado de São Paulo, foram criados 502 mil empregos formais entre janeiro e agosto, com um crescimento de 3,6% em relação ao mesmo período de 2023. O valor representa 29% do total de 1,7 milhão de novas vagas geradas em todo o Brasil. Em nível estadual, o setor que lidera as novas vagas também é o de serviços, com mais de 270 mil novos postos, e o da agricultura, pecuária e pesca ficam em último, com pouco mais de 20,5 mil. Prever FM 6h34. Primeiro Jornal. Prever FM. Dinheiro esquecido. Prazo para solicitar resgate acaba hoje. O último dia para o resgate do dinheiro esquecido no sistema de valores a receber do Banco Central é nesta quarta-feira, dia 16. Após esta data, após hoje, o dinheiro poderá ser incorporado aos cofres do Tesouro Nacional, segundo o Ministério da Fazenda. O Banco Central alerta que o único site para consulta dos valores a receber é o valoresareceber.bcb.gov.br. É preciso acessar o site e clicar em Consulte se tem valores a receber. Insira os dados e clique em Consultar. Após a consulta, mostra que há valores a receber, o cidadão deverá clicar em Acessar o SVR. E se não houver fila de espera, ele será redirecionado para a página de login gov.br. É aquela história, a hora que você acessar, com certeza, né? Você vai saber do seu valor, você retira esse valor. Se de repente passou o prazo, que hoje é o prazo final para você acessar, vai para o Tesouro Nacional. Você tem ainda 6 meses para requerer esse dinheiro esquecido em banco. Mas eu fico pensando, né? Na atual conjuntura, né? Se você sabe que tem um dinheiro esquecido no banco, você vai lá e retira. Se forem 50 centavos, R$50, R$500, 5 mil, 50, não importa. O dinheiro é seu e você pode retirar. Hoje é o último dia para você fazer o acesso e saber se tem. Depois, até de 6 meses passados da data de hoje, você pode requerer mesmo que vá para o Tesouro Nacional. 6h35. Rio de Janeiro detecta casos da nova variante Cheque da Covid. Uma nova variante do vírus da Covid foi detectada no Rio de Janeiro. A Cheque, como foi batizada, é uma derivação de Ômicron e vinha se espalhando em outros países. Aqui no Brasil, os primeiros casos foram identificados pelo Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz, em amostras referentes a 2 pessoas que residem na capital fluminense e não viajaram para o exterior recentemente. Um paciente e um homem de 45 anos de idade que começou a apresentar sintomas em 9 de setembro. Outra é uma mulher de 61 anos de idade que teve os primeiros sinais em 11 de setembro. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, ambos se curaram depois de sintomas leves, parecidos com o de um resfriado. Dados atuais da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e do Infogripe da Fiocruz
não indicam alta nos casos de Covid na cidade. A recomendação é apenas reforçar os cuidados higiênicos e, em casos de sintomas gripais, procurar uma unidade de atenção primária à saúde, as clínicas da família ou centros municipais da saúde para testagem. O achado foi informado ao Ministério da Saúde, depois de ser detectado no Rio. Amostras coletadas em Santa Catarina e em São Paulo também positivaram para a cheque. No dia 24 de setembro, a cheque foi classificada pela Organização Mundial de Saúde como uma variante sob monitoramento. Isso ocorre quando uma linhagem apresenta mutações no genoma que são suspeitas de afetar o comportamento do vírus e se observam sinais de vantagem de crescimento em relação a outras variantes em circulação. Esta variante começou a chamar atenção entre junho e julho de 2024, devido ao aumento de detecções na Alemanha. Rapidamente se espalhou pela Europa, Américas, Ásia e Oceania. Pelo menos 35 países identificaram a cepa. Segundo a virologista Paola Rezende, pesquisadora do Laboratório de Vírus Respiratórios Exantemáticos, Enterovírus e Emergências Virais da IOC, dados do exterior indicam que a cheque pode ser mais transmissível do que outras linhagens. Porém, será necessário avaliar o seu comportamento aqui no Brasil. Paola explicou ao G1 que em outros países a nova variante tem mostrado sinais de maior transmissibilidade, o que contribui para o aumento da circulação do vírus. Ela destacou a importância de observar como a situação vai evoluir no Brasil, ressaltando que o impacto pode ser diferente, já que a memória imunológica da população varia de um país para outro, dependendo das linhagens que já circularam anteriormente. 6h38, Tebet diz que chegou a hora de levar a sério a revisão de gastos públicos no país. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta terça-feira que chegou a hora de levar a sério a revisão de gastos públicos no país. Em declaração após uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Tebet afirmou também que não é mais possível resolver o desequilíbrio das contas públicas somente com o aumento de receitas. A ministra afirmou que havia chegado a hora de levar a sério a revisão de gastos e que não era mais possível resolver a questão fiscal apenas pelo lado da receita, destacando que o arcabouço fiscal estava mantido sem perspectiva de alteração. De acordo com a MDBista, o governo continuava a revisar os programas sociais para identificar possíveis fraudes e benefícios, mas o foco do momento era uma revisão estrutural dos gastos. Ela também comentou que certos debates, como os relacionamentos ao salário mínimo e a aposentadoria atrelada à sua valorização, estavam interditados. A ministra explicou que tanto ela quanto o ministro Haddad haviam autorizado a equipe a formalizar propostas, e o próximo passo seria levar essas medidas à mesa do presidente Lula. Ela se mostrou otimista em relação à possibilidade de o pacote avançar após o segundo turno das eleições, quando o governo poderia discutir com o presidente. A ministra não entrou em detalhes sobre os gastos que seriam revisados pela equipe econômica, mas mencionou os supersalários do funcionalismo, que classificou como imorais. Quando questionada sobre as metas fiscais para os próximos anos, a MDBista garantiu que seriam cumpridas, afirmando que o foco estava na qualidade do gasto público. Ela ressaltou que, no ano anterior, a primeira etapa havia sido o combate a fraudes e que agora, na segunda etapa, estavam sendo tomadas medidas estruturantes permitidas pela política. A ministra afirmou ainda que o processo de revisão de gastos será realizado sem que direitos sejam retirados e que ações são necessárias porque o governo não está conseguindo fechar as contas. Tebet disse que cerca de 30 medidas estão sendo estudadas e que o governo pode aproveitar propostas de emenda à Constituição, as chamadas PECs, em tramitação no Congresso para fazê-las avançarem. É uma situação complicadíssima, a gente vem falando, e está na hora de apertar o cinto. Super salários, gente, vai ter muita polêmica envolvendo tudo isso. Aquela história do direito adquirido, eu tenho super salários, mas chegou a super salários por quê? Meritocracia, apadrinhamento, como é que funcionou? É tudo isso. 6h40, um bom dia a você que está acompanhando o primeiro jornal na Prever FM, você que está levando o filho na escola, bom dia, obrigado pela carona, você que está na academia, você que está correndo pelas ruas da cidade, você que está trabalhando. Alô, padeiros, dia do pão hoje, hein? Será que o pão vai ser mais especial do que o normal? Eu acho que o pão vai ter um cheirinho especial e um saborzinho especial hoje. Grande abraço, né? Que bom, né? Que bom. E que todas as pessoas tenham a certeza de todos os dias ter o pão nosso de cada dia na mesa, né? 6h41, já voltamos. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal.
6h43, apagão na cidade de São Paulo já causou 1,65 bilhão de reais em prejuízos ao varejo e aos serviços da cidade, diz Fecomércio São Paulo. Um levantamento feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo aponta que a falta de eletricidade, em parte, significativa da cidade de São Paulo, que já dura 4 dias, está gerando prejuízos graves aos setores do varejo e de serviços, somando cerca de 1,65 bilhão de reais. Segundo a entidade, os cálculos consideram o faturamento que as empresas deixaram de registrar no período e as perdas brutas até segunda-feira, dia 14. O apagão, que chegou ao seu 4º dia consecutivo na terça-feira, ainda afetava mais de 250 mil endereços na Grande São Paulo. Só no setor de varejo, os prejuízos foram pelo menos 536 milhões de reais em 3 dias sem funcionamento. No setor de serviços, as perdas alcançaram 1,1 bilhão de reais. A Fecomércio São Paulo explicou que os dados foram compilados levando em conta que, aos finais de semana, o comércio de São Paulo tende a faturar, em média, 1,1 bilhão de reais por dia, enquanto o setor de serviços registra receitas de 2,3 bilhões de reais. A federação também indicou que o valor total dos prejuízos deve aumentar, já que a empresa responsável pela distribuição de energia, a Enel, ainda não forneceu respostas concretas sobre quando o serviço será totalmente restabelecido. A federação informou que, desde sexta-feira, dia 11, está trabalhando para colaborar com os setores mais afetados pelo apagão, dialogando com autoridades, com a Agência Nacional de Energia Elétrica e a Prefeitura de São Paulo, e exigindo que a Enel restabeleça a distribuição de energia com urgência. A Fecomércio São Paulo destacou ser inaceitável que a maior metrópole brasileira sofra com cortes de energia constantes nos últimos meses e considerou ainda mais grave o fato de a cidade permanecer tanto tempo sem eletricidade. Além disso, a federação tem relatado à Enel que muitas empresas estão contabilizando perdas econômicas diariamente, como mercados, restaurantes, farmácias e lojas de varejo, além de serviços que ficam impossibilitados de operar devido à falta de energia e de acesso à internet. A Fecomércio São Paulo também mencionou os custos extras que os estabelecimentos estão enfrentando, como a locação de geradores, contratação de mão de obra adicional ou compra de combustíveis para manter dispositivos em funcionamento. A polêmica está muito grande. Hoje, pela madrugada, ainda era contabilizado mais de 150 mil pessoas sem energia elétrica. Quase 5 dias já, né, que isso aconteceu. Né? Hoje vai ser o 5º dia. O 5º dia, né? Porque não vão resolver 150 mil casos hoje, né? Mas aquela história... deficitário o serviço da Enel. Desde o ano passado, nós tivemos, novembro do ano passado, nós tivemos problemas também lá em São Paulo, e vem aquela jogo de empurra, jogam para a Prefeitura de São Paulo, a poda de árvores, enfim, é difícil realmente aceitar, e é uma briga agora que tem que ser resolvida. Estão pedindo inclusive o cancelamento da concessão. Não é fácil, é bem burocrático e tal, que vai até 2028 da Enel na capital paulista, né? Mas as pessoas que estão no seu dia a dia, o pequeno comerciante principalmente, né, que tem lá o seu freezer totalmente descongelado, o cidadão comum que tem as dificuldades, enfim, terrível tudo isso que está acontecendo. E aquela história, se vierem chuvas pesadas novamente, né, os prejuízos serão maiores ainda. Isso se não perigar mais bairros que já tiveram a sua energia restabelecida voltar a ficar sem energia. Não, e aquela história, né? E como? E quem que vai ressarcir em tempo real tudo isso? Porque para ressarcir você tem que entrar com uma ação, demora, recorre, enfim. É terrível essa situação. Bem difícil, né? 6h47. Lula envia ao Congresso o projeto de lei que aumenta a pena para crimes ambientais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva formalizou nesta terça-feira o envio ao Congresso Nacional de um projeto de lei que aumenta a punição para pessoas que praticam crimes ambientais. Entre os delitos estão desmatamento, a mineração ilegal e a responsabilidade por provocar incêndios florestais. A assinatura ocorreu em evento fechado no Palácio do Planalto, com a presença dos ministros Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, Marina Silva, do Meio Ambiente e também parlamentares. Em discurso, Lula afirmou que envia o projeto para ser mais duro com as pessoas que não respeitam a questão ambiental e tomam atitudes que prejudicam a qualidade do ar. Então, esse país apenas está mostrando que daqui para frente a gente não vai brincar com crime ambiental.
As pessoas terão de ser punidas severamente, disse o petista. O objetivo do governo é que o texto seja aprovado em breve no Congresso. Para agilizar a tramitação, a proposta deve ser incluída em um projeto já em análise na Câmara dos Deputados, de autoria do senador Davi Alcolumbre. O relator é o deputado Patros Ananias, do PT de Minas Gerais. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, frisou a importância do endurecimento da punição para esse tipo de delito no país. Segundo ela, trata-se de uma ferramenta para desencorajar a prática de crimes contra o meio ambiente. A elevação da pena é fundamental para aqueles que cometem os crimes ambientais. Não venham na expectativa de que terão penas alternativas, redução de penas, que é isso que faz com que eles continuem fazendo a destruição, agravando o problema da mudança do clima, frisou. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, destacou a resposta que o governo dá para evitar que se repita a recente onda de incêndios de origem claramente criminosa que assolou o país. Não é possível que um país pegue fogo de repente de norte a sul, disse o ministro. Lewandowski explicou que a proposta atualiza a Lei 9.605 de 1998 sobre crimes ambientais, que está defasada na avaliação do ministro, com punições leves que facilitam a prescrição dos crimes, a suspensão dos processos e a liberdade condicional dos envolvidos. Segundo Lewandowski, dos 850 mil presos no país, cerca de 350 cumprem penas por crimes ambientais. É aquela história, precisa realmente melhorar a lei, precisa realmente melhorar a fiscalização, a punição de tudo isso que está acontecendo. Porque, como diz, todo mundo está sabendo, né? Isso foi orquestrado de forma criminosa e a gente tem que realmente coibir isso e punir severamente os responsáveis. Isso mexe com o nosso dia a dia, o dia a dia das pessoas, com a saúde, com o meio ambiente, com tudo, né? Verdade. E se não tiver punição realmente exemplar, isso vai continuar acontecendo. Prever FM 10:07, criança de 9 anos invade fazendinha e mata 23 animais no Paraná. Isso é terrível, essa notícia. E quem viu pela internet esse vídeo, gente? Uma criança de 9 anos invadiu uma fazendinha localizada ao lado de uma clínica veterinária em Nova Fátima, no Paraná, a cerca de 375 quilômetros de Curitiba, e matou 23 animais. O caso ocorreu no último domingo, dia 13, mas o menino teria ido ao local do massacre no dia anterior. Imagens obtidas pela CNN mostram a criança, acompanhada de um cachorro, pulando uma pequena cerca e invadindo o local. Entre os animais mortos estão 20 coelhos e 3 porquinhos da Índia. Segundo Brenda Almeida, a proprietária do local, a criança entrou na fazenda por volta das 18 horas. As imagens mostram que ninguém interveio na ação do menor, que permaneceu lá por cerca de 40 minutos. Ela afirmou que a própria criança admitiu ter cometido os maus tratos. Detalhou como matou os animais e confessou que não era a primeira vez que fazia isso. A Polícia Civil informou que, por se tratar de uma criança de 9 anos, não há implicações criminais contra o autor, mas que o boletim de ocorrência foi encaminhado ao Conselho Tutelar. Não, é difícil, é uma notícia terrível da gente até dar aqui no jornal, mas isso aconteceu. A criança tem 9 anos, ela pulou lá uma fazendinha, pulou um muro de uma fazendinha, matou coelhos, matou porquinhos da Índia, né? A criança, inclusive, de 9 anos, eu repito, acompanhada do cachorro, ela pulou nesse local. Agora, é claro, uma criança de 9 anos, a punição não existe, né? Mas e os responsáveis? E os pais dessas crianças? Então. E o que levou? Qual a motivação? Não existe, né? A motivação para isso. Nada explica, na verdade, né, uma atitude dessa. Por mais que a gente tenha comentado, ele esteve numa festa de Dia das Crianças no dia anterior no local. Será que ele ficou insatisfeito com alguma coisa ali, se revoltou? Mas ainda assim é uma coisa muito para se pensar, né? Terrível, e vamos aguardar os próximos passos para saber o que vai ser feito, né? 6h52. Trem pega fogo em São Paulo. Na noite de segunda-feira, dia 14, um trem pegou fogo na linha 9 Esmeralda, na região da estação ferroviária Granja Julieta. A estação fica no bairro da Chácara Santo Antônio, no distrito de Santo Amaro, na cidade de São Paulo. Vídeos feitos por passageiros e moradores da região mostram as luzes do incêndio. As chamas iluminaram o céu no bairro e assustaram a vizinhança. As gravações mostram picos de luz e registram barulhos de explosões. Nas redes sociais, usuários afirmam sentir medo. Em nota, a Via Mobilidade, concessionária responsável pelo transporte, não informou a causa do fogo, mas afirmou que foi
prontamente apagado. Os clientes foram atendidos em segurança pelos agentes de atendimento da concessionária e seguiram viagem em outra composição de acordo com a concessionária. Ainda nesta noite, a operação em via única entre as estações Granja Julieta e Morumbi ficou com intervalos maiores devido ao ocorrido. Prever FM 6h53 e a Polícia Federal prevê concluir no início de novembro inquérito sobre Bolsonaro e tentativa de golpe. A Polícia Federal deve concluir no início de novembro a investigação sobre a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de aliados em uma tentativa de golpe de Estado que culminou com os ataques de 8 de janeiro de 2023. O relatório final da Polícia Federal deve apresentar novas mensagens encontradas em aparelhos eletrônicos pessoais dos investigados. Na avaliação de policiais, esse material confirma e reforça o envolvimento do ex-presidente na elaboração de uma minuta golpista discutida em reuniões realizadas no Palácio da Alvorada após a eleição de 2022, quando Bolsonaro saiu derrotado das urnas. Depoimentos à Polícia Federal revelaram reuniões entre autoridades para uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. O relatório da Polícia Federal vai encerrar o inquérito das milícias digitais, que já gerou outros 2 relatórios com indiciamentos. Um sobre a falsificação de cartões de vacinação e outro sobre desvios de presentes dados por autoridades estrangeiras no governo Bolsonaro, como as joias da Arábia Saudita. A terceira parte, a da tentativa de golpe de Estado, demorou mais, segundo uma fonte a par da investigação, porque foi necessário cruzar os dados com os de outro inquérito que corre em paralelo na Polícia Federal, o que apura arapongagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência. As investigações sobre a ABIN apontaram que agentes públicos usaram a agência para espionar adversários de Bolsonaro, com o objetivo de criar e espalhar fake news. Essas notícias falsas são um ponto de intersecção entre os 2 casos, ABIN e milícias digitais. A conclusão das investigações demorou mais que o esperado também porque a Polícia Federal teve que aguardar a perícia e extrair as mensagens dos celulares e computadores apreendidos nas operações de busca já realizadas. Alguns suspeitos não entregaram as senhas dos equipamentos, o que atrasou os trabalhos. As 2 partes do inquérito das milícias digitais já finalizadas pela Polícia Federal, joias e vacinas, estão em análise na Procuradoria-Geral da República desde julho deste ano. No caso da falsificação dos cartões de vacinação, a Polícia Federal havia apresentado um primeiro relatório em março, mas a PGR pediu informações complementares que já foram entregues. A partir do relatório com os indiciamentos, a PGR pode pedir à polícia novas diligências, arquivar o inquérito ou apresentar denúncia ao Supremo Tribunal Federal. O blog de Andréa Sade, da Globo News, apurou que a PGR ainda não se pronunciou sobre as investigações das joias e da falsificação dos cartões de vacinação, porque aguarda a parte final do inquérito sobre a tentativa de golpe. O procurador-geral Paulo Conet tem dito a interlocutores que uma eventual denúncia contra o ex-presidente precisa ser robusta. Por isso, o órgão deve analisar em conjunto todas as provas reunidas pelo inquérito das milícias digitais antes de se manifestar. É provável que haja uma única denúncia ao STF ligando todas as pontas do inquérito. A falsificação dos cartões de vacinação contra a Covid serviria para Bolsonaro e aliados entrarem nos Estados Unidos, enquanto a venda das joias serviria para levantar recursos para o então presidente esperar no exterior a concretização do golpe de Estado. De acordo com a Polícia Federal, tudo feito por um mesmo núcleo de pessoas investigadas, o que configura uma organização criminosa. A gente nem gosta de lembrar do que aconteceu em 8 de janeiro do ano passado, né? Terrível, né? Um atentado contra a democracia, né? Que a gente espera nunca mais verificar no país, né? E que realmente os responsáveis sejam exemplarmente punidos, né? E está chegando a hora, agora em novembro, da finalização do caso envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. 6h57. ONU diz que governo Maduro cometeu crimes contra a humanidade na Venezuela. Um relatório da Missão Internacional da Organização das Nações Unidas na Venezuela, divulgado ontem, terça-feira, afirma que o regime de Nicolás Maduro cometeu crimes de lesa humanidade contra a sua própria população. Os crimes ocorreram principalmente durante a perseguição política e na repressão a manifestações antes, durante e depois das eleições presidenciais da Venezuela em julho deste ano, ainda de acordo com a ONU. O relatório da ONU afirma que as violações cometidas com intenção discriminatória
constituem o crime de lesão humanitária de perseguição por motivos políticos devido à identidade das vítimas. O relatório da missão confirma a conclusão de que algumas das graves violações de direitos humanos investigadas durante este período foram cometidas seguindo a linha de conduta previamente qualificada pela missão como crimes de lesão humanitária. Segundo a missão, 25 pessoas foram assassinadas por arma de fogo nos recentes ataques de violência. Cientos de pessoas mais resultaram hereditárias e milhas mais fortes foram detidas simplesmente por exercer seu direito fundamental à liberdade de expressão. É mais uma situação que tem que ser investigada e, com tudo isso, Nicolás Maduro continuou no poder, né? 6h58, vamos ao nosso intervalo comercial. Você está acompanhando o primeiro jornal na Prever FM e já nós voltamos com a sequência. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.